E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a nossa terceira videoaula do curso de Teoria Musical, Harmonia e Louvor. Não é a terceira aula do curso, tem algumas aulas que elas estão só em texto lá no nosso blog, que são assuntos um pouco mais simples, um pouco mais resumidos, que aí eu não gravei aulas em vídeo, mas são aulas importantes para complementar o conteúdo do curso, tudo bem? Inclusive, a última aula que está lá é sobre escalas cromáticas compostas, é um complemento da última videoaula, que foi sobre escalas cromáticas simples, e que vai ser muito importante para a aula de hoje. Se você não viu o conteúdo dessa aula que está lá no blog, dá uma olhadinha. O blog é o programaaprendiz.com.br, lá tem todo o material do curso, tem o livro para você baixar, tem as atualizações, tem informações novas sempre. Dá uma olhada para você ficar sempre atualizado, beleza? Mas hoje vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante na teoria musical. Eu diria que é o segundo assunto mais importante, pelo menos no contexto das igrejas. É um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre acordes. Vamos falar sobre o que é um acorde, como os acordes são formados, que tipos de acorde a gente pode formar. E eu já vou dar aqui um spoiler aqui da aula. Na aula de hoje você vai aprender a formar qualquer acorde, qualquer um. Pensa no acorde maluco, não importa. Você vai saber formar esse acorde hoje, você vai aprender isso hoje, tá bom? Mas é importante que você tenha a bagagem das aulas anteriores, senão vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas antes vamos ler esse texto bíblico aqui para a gente meditar. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 6, que diz assim: E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. É um texto interessante porque fala sobre o trabalho dos levitas no templo. Depois que o templo de Salomão foi construído, os levitas, uma parte deles, né, foi designada para a parte musical. E aí passou-se a ter uma equipe, digamos assim, específica para esse fim, para cuidar dos instrumentos, para tocar. E isso a gente carrega até hoje, né? A gente fala muito sobre os levitas e a gente normalmente associa os levitas aos músicos da igreja. Não é só isso, né? Os levitas faziam muito mais coisa lá. Eles serviam no templo como um todo. Ajudavam ali os sacerdotes a fazer os sacrifícios e tudo mais. Mas existia ali uma equipe, né, digamos assim, né, trazendo para os nossos termos mais atuais, existia uma equipe voltada para a parte musical, para a parte dos instrumentos. Tinha os cantores também e tinha os músicos ali que tocavam. E hoje, né, a gente está até hoje tocando e cantando para Deus, porque isso foi uma instituição que foi feita lá no passado e até hoje a gente carrega. E a mensagem diz aqui, né, que porque a sua benignidade dura para sempre. É só por causa disso que a gente está aqui hoje, né, tocando e cantando, porque Deus, ele é bom para sempre, a gente tem sempre que lembrar disso, e na hora da gente tocar e louvar a Deus, a gente tem que sempre lembrar que a gente está louvando a Ele por essa bondade, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, e por isso a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. Beleza? Vamos lá então para a nossa aula. Vamos falar sobre acordes agora. A primeira coisa que eu trouxe aqui é uma definição do dicionário, só para você entender o que é um acorde, porque você mostrar um acorde para alguém na música, num instrumento, é fácil, a pessoa vê, isso é um acorde, tudo bem. Mas e o que é um acorde na essência, o conceito dele? Então tem alguns substantivos aqui, uns sinônimos de acorde que eu encontrei no dicionário, está lá na internet, você pesquisa lá, você vai ver também. Então diz que um acorde, ele é um concorde com outro instrumento ou voz e é harmonioso. É uma figura aqui também de acordo, de um bem combinado, um concorde, um conforme. É um substantivo masculino que diz que mais de duas notas soando simultaneamente com predominância do intervalo de terça entre elas. Isso aqui já é um pouco mais técnico, né? E essa é a melhor definição, na minha opinião. A gente já vai ver isso na prática. Aí também tem aqui som musical, texto em verso, aí tem a questão da poesia, né? Também tem aqui acordo ou harmonia. Mas essa definição aqui é a que eu gosto mais de duas notas tocando simultaneamente. Sempre, não existe exceção para isso, tá? Sempre que duas notas forem tocadas simultaneamente, você tem um acorde. Sim, duas notas é suficiente para formar um acorde. Os acordes podem ter mais notas, mas duas já é suficiente, tá bom? Então sempre que você ouvir duas notas simultâneas, seja ela duas notas vocais, ou duas notas de instrumentos diferentes, ou duas notas do mesmo instrumento, está sendo feito um acorde, se forem duas notas diferentes. Se as duas pessoas estiverem cantando ou tocando a mesma nota, aí não é um acorde, aí é melodia. Tá? O acorde ele tem relação total com a harmonia, a parte da harmonia, tanto que está aqui, né? Ele é harmonioso. Quando a gente fala de harmonia, a gente essencialmente está falando de acordes. Tá? Não importa se é instrumental ou vocal, porque o pessoal fala assim, né, sobre a questão dos instrumentos e da voz. Instrumentos que só tocam uma nota, tipo flauta, sax, instrumentos que são melódicos,
E a voz, normalmente você só produz uma nota por vez. Difícil, eu não sei se dá para fazer isso, se der, pode até ser que dê, mas eu acho que não. Mas, por exemplo, pegar a flauta e tocar duas notas simultâneas, não tem como. Eu acho que não tem. O sax também não tem. Na voz eu já até vi umas coisas meio diferentes, digamos assim, de pessoas que conseguem, de alguma forma, fazerem duas notas ao mesmo tempo com a voz, simultaneamente. Mas não é comum também. E as pessoas acham que por causa disso não precisam estudar acordes, tá? E isso não é verdade. A parte de harmonia tem a ver tem total relação com a melodia. Inclusive, isso aqui é uma polêmica muito grande. Por quê? Eu vou dizer para vocês que 99% das pessoas que eu conheço que aprenderam a tocar ou cantar algum instrumento, elas ou começam aprendendo direto os acordes, ou elas não aprendem nada sobre acorde. Dois extremos. Ou você não aprende nada antes de acorde, você não aprende escala, não aprende tom, semitom, você não aprende aquela parte que a gente já passou aqui no curso, ou você começa direto com os acordes. Para quem canta, é muito incomum você estudar acorde. Mas quando você tem um coral cantando e fazendo várias vozes, aquilo são acordes. Quando você tem lá uma pessoa fazendo soprano e outra fazendo contralto. Quando elas cantam notas simultaneamente, uma canta uma nota aqui, outra canta uma nota mais embaixo, isso é um acorde. As pessoas precisam saber disso. Eu também, quando comecei a tocar, eu conto essa história com mais detalhe lá no livro, mas eu comecei aprendendo os acordes. Eu não tive muita instrução para poder aprender, então eu já fui direto para os acordes. Peguei o violãozinho emprestado lá um dia, alguém me emprestou um violão, eu queria muito ter um violão, mas não podia. Aí um dia alguém me emprestou um violão e junto com o violão tinha uma apostila lá com todos os acordes, maiores e menores. E eu fui lá e eu fiz os acordes, fiquei o dia inteiro ali até aprender todos os acordes. Eu consegui aprender todos os acordes em um dia e já consegui tocar alguma coisa com eles. Já tinha um louvorzinho lá, chama o Telefone do Céu. Se você conhece aí, você também é das antigas, digamos assim. Mas eu aprendi a tocar já alguma coisinha com esses acordes. Tem algum problema você aprender, por exemplo, no violão, né? Você aprender direto os acordes? Problema não tem. O problema, na verdade, é que você acaba deixando de aprender outras coisas que são tão importantes quanto o acorde. Como eu falei no início da aula, que a parte da escala diatônica é mais importante do que o acorde. Por quê? Porque a escala diatônica é que define as notas do acorde. Que acorde que você vai fazer, que notas que vai ter dentro do acorde, isso é tudo definido pela escala diatônica. Então você perde uma parte importante da teoria musical quando você começa direto pelos acordes. Agora, pior do que você começar direto pelos acordes é você nunca aprender nada sobre acordes. E aí eu conheço muitos músicos aí que tocam flauta, tocam sax, ou tocam outros instrumentos melódicos, que não sabem o que é um acorde e não fazem questão de saber, porque tem a nota na partitura lá, ele toca aquilo e acabou. Mas não entende o que está tocando. Isso é um problema grande. Então eu quero incentivar você hoje, se você está assistindo essa aula e você é dessas pessoas, por favor, não se chateie, não se magoe pelo que eu estou te dizendo, mas é muito importante que você aprenda os acordes, porque aí você vai entender um pouco melhor o porquê do que você está tocando. Você às vezes está tocando uma nota que parece que não tem muito a ver com a melodia, mas ela no contexto, quando ela encaixa com as outras notas que estão sendo tocadas no arranjo, fica bom. Isso quer dizer que você está fazendo parte de um acorde. Lembra que o acorde lá é um conjunto de notas harmoniosas. Se você toca uma nota que está fora dessa harmonia, provavelmente você está destoando esse acorde que deveria ser formado. Só que para você entender isso que eu estou falando, você precisa entender o que é um acorde. E a partir daí, você tem sempre que lembrar que tudo que você toca no teu instrumento melódico, ou tudo que você sola num instrumento qualquer, ele tem a ver com acordes. Você não consegue tocar uma melodia sem ter um acorde que embasa ela. Toda melodia tem um acorde por trás. Pode ser que seja uma coisa a capela, que não tenha nenhum instrumento, mas por trás dessa melodia tem uma harmonia, e a harmonia essencialmente são os acordes. Tá bom? Não sei se eu consegui ser claro aqui, eu só quero deixar essa mensagem para você poder se estimular a estudar esse tema, na verdade, que a gente está trazendo aqui hoje, que são os acordes. Beleza? Vamos lá então, acabou a polêmica aqui. Vamos falar sobre os tipos de acorde. Basicamente tem 3 tipos de acorde. Vai ter gente que vai me criticar agora por eu falar isso, mas eu trago essa divisão para ser um pouco didático. Eu sei que tem muito mais tipos de acordes aqui, tá? Mas eu vou falar sobre esses aqui, que são os mais importantes, e que com eles a gente resolve 99% dos problemas. Aí tem os outros acordes que resolvem esse outro 1% que faltou. Mas para 99% dos casos, você saber essas 3 definições de acorde aqui, você resolve tudo. Toca praticamente qualquer coisa. Então vamos lá. Primeiro você tem o acorde natural, que ele pode ser maior ou menor. Na verdade, qualquer acorde pode ser maior ou menor, mas eu trouxe essa definição dentro do acorde natural, que é o acorde mais simples.
que eu já vou mostrar já aqui na sequência na prática. Aí você tem o acorde dissonante, que ele é um acorde que tem notas a mais, ele é o acorde natural com um upgrade, digamos assim, com algumas notas adicionais que fazem com que ele seja dissonante, ele dissona, né? Ele parece que ele sai um pouco fora do normal, tá? Eu vou mostrar isso aqui também. E você tem o acorde diminuto. O único que eu não vou falar aqui na aula de hoje é o acorde diminuto, porque tem uma aula só sobre o acorde diminuto. Ele é um acorde mais complexo, ele precisa que você entenda um pouco mais de teoria para você poder entender por que esse acorde existe e como que você usa ele. Você já deve, se você já toca, né, é provável que você já tenha visto um acorde diminuto em alguma cifra, em alguma coisa assim. Talvez você até saiba fazer esse acorde, mas eu acredito que você não entende ainda por que ele existe e como que ele se forma. Se você já entende, show de bola, mas a maioria das pessoas não entende. Sabe fazer, mas não entende. Por isso que eu trago o acorde diminuto separado dos demais. Beleza? Então vamos lá. Então vamos falar agora um pouco mais na prática como é que você forma um acorde. Existe uma regra de formação, assim como quase tudo em teoria musical existem regras, né? A teoria musical é uma coisa meio matemática. Então existem regras para tudo, tá? A formação do acorde natural, que é o acorde padrão, é o acorde base, que serve de sustentação para todos os outros acordes, ele é formado por 3 notas, sempre 3. Pode ter 2, mas o normal é 3. Se você for fazer um acorde completo, ele precisa ter 3 notas. Se tiver 2 já é um acorde, mas não é completo, tá bom? Então ele sempre vai ser formado pelo intervalo 1, por isso que aqui agora você precisa saber escala cromática. Eu vou falar sobre intervalos. Se você não entender, é porque você não aprendeu bem escala cromática, tá bom? Aí volte um pouquinho, assiste outra aula lá ou me manda uma dúvida, eu tento te ajudar. Mas vamos lá. É o intervalo número 1. Depois você pode escolher entre o intervalo 3 ou o 3 menor, a terça maior ou a terça menor. E você vai depois pegar o quinto intervalo. O que faz você escolher entre a terça maior e a terça menor? É se você quer que o acorde seja maior ou menor. Então um acorde maior, ele é a primeira, que a gente chama de tônica, né? Tônica, a terça maior e a quinta. Que é esse exemplo aqui, ó. O acorde Dó maior é Dó, Mi e Sol, que é o primeiro intervalo da escala cromática de Dó, a terça maior da escala cromática de Dó e a quinta da escala de Dó, da escala cromática. Sempre que eu falar escala aqui, agora eu estou falando cromática, tá? Não vou falar de diatônica. A diatônica serviu para formar a cromática e para formar acorde a gente usa a cromática, tá bom? Então sempre assim, tônica, terça e quinta. Grave isso. Qualquer acorde natural, maior, menor, não importa, é sempre tônica, terça e quinta. Tônica, terça e quinta. Sempre assim. Aí a terça vai ser maior ou menor, de acordo com o acorde. Se o acorde é maior, é terça maior. Se o acorde é menor, é terça menor. Então aqui no piano, por exemplo, Dó, Mi, Sol. Vou tocar aqui no piano virtual aqui para vocês verem. Ó. Dó, Mi e Sol. Isso aqui é um Dó maior. Lembra lá da definição do acorde, que são sons que eles combinam, eles têm harmonia entre si? Ó. Se eu tocar só 2 notas, ó, já combina. Isso aqui é a tônica e a terça. Agora a quinta. Ó. Você vê que as 2 notas elas já têm harmonia entre elas. E as 3 notas também têm entre elas uma harmonia. Elas casam bem, né? Elas soam bem juntas. Isso é um acorde. Tem acordes que não soam tão bem assim, acordes que são os dissonantes, né, principalmente. Eles aparentemente não soam tão bem assim, mas é porque eles precisam de um contexto para soar bem. Por isso que eu falo assim, primeiro aprenda o acorde natural, aprenda bem, aprenda a usar, aí depois você vai para o dissonante. Mas eu vou ensinar você a fazer acorde dissonante aqui hoje também, tá? Então vamos lá. Tônica, terça e quinta. Isso é um acorde maior. Se eu pegar a terça menor, que é essa daqui, é um Mi bemol, ó. Tônica, terça menor e quinta. Esse é um acorde menor, ó. Acorde maior, acorde menor. O acorde menor, assim como a escala menor, que eu vou falar logo adiante em uma próxima aula, o acorde menor ele tem um sentimento mais triste, um pouco mais escuro, né? Se você ouvir, ó, ouça. Agora ouça o maior. O maior normalmente um pouco mais alegre, né? Mais feliz, digamos assim. E o menor um pouco mais triste, um pouco mais escuro. A gente fala, né? O som escuro, o som claro, que maluquice é essa. Mas é assim que a gente fala, tá? Então o acorde maior tem a terça maior e o acorde menor tem a terça menor. Aí no violão, né? Tem o bracinho do violão aqui, né?
São 3 notas o acorde, a tônica, a terça e a quinta. Deixa eu pegar o violão aqui. Se eu for tocar isso aqui que está na tela aqui no violão, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. É isso aqui, ó. Isso daqui é um dó maior no violão. Aí as pessoas que tocam violão agora devem estar pensando assim, peraí, não foi bem assim que eu aprendi dó maior, acho que tem alguma coisa errada. Na verdade, não tem nada errado não, é porque você aprendeu sem entender. Provavelmente esse é o problema. Essas 3 notas, dó, mi e sol, são as 3 notas do acorde dó. Dó maior são só essas 3 notas, não tem mais nenhuma nota, só tem essas 3. Aí as pessoas normalmente ficam um pouco com aquela dúvida, interrogação, mas peraí, eu aprendi o acorde cheio de dedos e coisas e não sei o que e tal. Como assim? O que você aprendeu foi isso daqui, que está na tela aqui. Deixa eu pegar o violão de novo. Que é esse formatinho, mais ou menos assim, né? Espero que dê para ver aí na câmera. Que tem mais notas. Opa, fiz errado. É assim, ó. Aqui o Mi, né, estava no dedo errado. Que são essas notas aqui, ó. Foi isso aqui que você aprendeu. Que na verdade, olha só o que você estava tocando. Você estava tocando aqui na corda Lá, que é a quinta corda, a nota Dó. Na corda Ré, que é a quarta corda, você estava aqui na segunda casa, então você estava tocando uma nota Mi. Aí você está tocando uma corda solta Sol. Depois aqui na corda Si, você está tocando a nota Dó de novo, repetiu o Dó. E aqui na corda solta no final, você está tocando outra nota Mi. O que você fez? Você repetiu algumas notas do acorde. Mas na verdade você tocou Dó, Mi e Sol. Só. Isso vale para qualquer outro acorde no violão, qualquer um. Você às vezes usa mais dedos para fazer o acorde ou toca mais cordas no acorde, mas na verdade você só está repetindo as notas do acorde. O importante é que você tenha as 3 notas, a tônica, a terça e a quinta. No violão, você tem esse formato aqui, ó. Eu marquei aqui no braço do violão aqui, nesse bracinho fictício, todas as notas Dó, Mi e Sol que existem no violão, em todas as cordas, até a 12ª casa. Olha a quantidade de Dó, Mi e Sol que tem. Qualquer combinação de Dó, Mi e Sol aqui é o acorde Dó. Se você tiver 1000 dedos e colocar 1000 dedos ali no violão, ali, sei lá, e tocar Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, não importa, é o acorde Dó maior ainda. Então, as pessoas às vezes aprendem o Dó só assim, esse Dó aqui, que é o padrão, né? Mas você pode tocar Dó de várias formas. Ó. Vou marcar aqui algumas formações do acorde Dó só para você ver aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Se eu tocar aqui, ó, Dó, Mi e Sol, é Dó maior, que é esse formato aqui. Se eu pegar agora e colocar Sol aqui, ó, Sol, Dó e Mi, também é o acorde Dó. Se eu colocar esse Sol aqui junto, também é. Aí é óbvio, né? Eu estou marcando um monte de nota aqui, não necessariamente você vai ter dedo para fazer tudo isso, né? Os dedos às vezes não conseguem fazer todas essas formações. Deixa eu apagar aqui. Ó, mas, por exemplo, se você fizesse isso aqui, ó, isso aqui dá para fazer, ó, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi e Dó. Essa formação aqui é possível fazer, ó. Eu vou fazer aqui, ó. É aqui na frente, na 8ª casa, é isso aqui, ó. Isso aqui é o acorde Dó. Ouça um som. É o mesmo acorde, com notas dispostas de formas diferentes. E tem muitas formas de fazer o acorde Dó no violão. No piano é um pouco mais... como que eu posso dizer assim? É um pouco mais fácil porque as notas elas estão em sequência, né? Elas estão uma do ladinho da outra e é fácil. O violão, as notas elas andam na vertical e na horizontal, né? Você anda nesse sentido e anda nesse sentido. Então é um pouquinho mais complicado de entender isso. Mas qualquer combinação de Dó, Mi e Sol no violão, ou na guitarra, ou em qualquer outro instrumento que tenha um braço, que tenha cordas, é o acorde Dó maior. Se eu pegasse e tirasse o Mi normal e colocasse um Mi bemol, né, que estaria aqui na casa anterior, aí viraria Dó menor. Então a primeira coisa que eu quero dizer aqui, para você que toca violão, guitarra ou qualquer outra coisa parecida, é conheça o braço do instrumento, para você saber onde está cada nota, e depois conheça a nota que forma o acorde. Aí você experimenta formações diferentes do acorde.
A maioria das pessoas só sabe um jeito de fazer o acorde Dó, um jeito de fazer o acorde Ré, um jeito de fazer o acorde Fá, e assim por diante. Mas existem muitas formas de fazer o acorde. É só você saber quais as notas compõem o acorde e depois combinar elas no braço do instrumento, tá bom? Não vou falar muito sobre isso, porque isso aqui não é um curso de uma aula de violão, né? É uma aula de música, então eu tenho que focar um pouco mais no âmbito mais genérico. Não posso falar só do violão, mas eu digo porque essa foi a minha deficiência também, porque eu aprendi no início um jeito de fazer o acorde Dó, e depois que eu descobri que tinha muitas formas de fazer o acorde Dó, a minha vida, digamos assim, mudou muito, porque eu comecei a explorar mais o instrumento e comecei a encaixar sonoridades diferentes para as mesmas notas, para os mesmos acordes. E isso fez com que a coisa ficasse muito melhor. Tá? Então fica aí para você essa dica, para você que toca violão, para você não se limitar em uma única forma de fazer o acorde. Aprenda quais são as notas do acorde com essa regrinha aqui e depois você explora o braço do instrumento. Beleza? Vamos continuar. Eu falei sobre o acorde natural, que é o acorde que só tem as 3 notas, a tônica, a terça e a quinta. Funciona para qualquer escala. O acorde Ré é a tônica, terça e quinta da escala cromática de Ré. O acorde Mi maior, por exemplo, é tônica, terça maior e quinta da escala cromática de Mi. E assim por diante. Eu não vou trazer aqui todas as escalas cromáticas e tudo mais, até porque isso é uma coisa para você praticar sozinho depois, para você treinar. Se você seguiu as minhas recomendações das aulas anteriores, você já deve ter aí uma tabela com as escalas cromáticas prontas. E aí é só você pegar e encaixar as notas e depois passar para o instrumento. Tá? Agora eu vou falar sobre o acorde dissonante, que isso aqui normalmente é um tabu, é um mito de que acorde dissonante é difícil e não sei o que e tal. É a maior mentira isso. Por que as pessoas acham que o acorde dissonante, o acorde com sétima, com nona, com um monte de coisa, é difícil? Porque as pessoas não sabem a regra de formação dos acordes e as pessoas não sabem escala cromática. Mas agora que você sabe essas coisas, essas duas principais teorias, digamos assim, é fácil você formar qualquer acorde do universo. Você pode formar qualquer um. Quantos dedos você tiver para formar um acorde, você pode formar. Eu já vou mostrar isso para você. Então aqui, só revisando, né? Você tem a escala cromática simples, que vai do primeiro intervalo até o sétimo maior. Depois você tem a composta, que vai do oitavo intervalo, normalmente até a 13ª aumentada. Não tem todos os intervalos aqui, conforme está lá na aula. Não faz sentido você repetir a quinta e a terça do acorde. Seria a 12ª e a 14ª aqui do acorde. Não faz sentido a gente ficar repetindo elas aqui na escala cromática, tá? Não precisa. Então eu trouxe só os intervalos que são importantes mesmo. Mas, com base na escala cromática, você forma qualquer acorde. Então, por exemplo, vamos fingir que a gente quer fazer um acorde com sétima e nona, que é bem comum. Por exemplo, um Dó maior com sétima e nona. Como é que a gente forma esse acorde? Primeiro a gente vai pegar e vamos formar o Dó maior. O Dó maior a gente já falou aqui que é a tônica, a terça maior e a quinta. Então seria aqui, né, o Dó, o Mi e o Sol. Então essas primeiras são as primeiras notas para formar o Dó maior. E agora a sétima. Sempre que a gente escreve Dó com sétima e não escreve mais nada na frente do 7, a gente está usando a sétima menor, tá? Então seria o Mi bemol. Desculpa, Si bemol. E aí a nona? Qual que é a nona da escala cromática de Dó? A nona é um Ré. Tá? Então seria isso aqui, ó. Dó, Mi, Sol, Si bemol aqui em cima e um Ré aqui na frente. Deixa eu tentar formar isso aqui, ó. Seria Dó, Mi, Sol. Aí, ops. Aqui é Dó também. Aqui, ó. Isso aqui é a sétima. E aí eu teria que colocar a nona aqui. Aqui esse meu pianinho virtual não dá para colocar mais de 5 notas, tá? Isso aqui é o Dó com sétima. E aqui é a nona, o Ré aqui, ó. Tá? Só tirei o Dó aqui para ele não evitar que eu coloque as outras notas. Então basicamente é isso. Isso é um acorde Dó com sétima e nona. Tá? Bem simples, não tem segredo. Se eu quisesse colocar assim, ó, Dó com sétima, com nona e com 11ª. Então já está aqui o Dó maior, a sétima, a nona e a 11ª, é o Fá. Eu colocaria um Fá a mais aqui. Enquanto você tiver dedo, digamos assim, você pode ir montando. No piano é mais fácil, né? Porque, como eu falei, né, é horizontal só. Então você vai encaixando as notas enquanto você tiver dedo. E aí você vai formando um acorde. Tá bom?
É basicamente isso que forma um acorde dissonante. Deixa eu apagar esses aqui. Então, por exemplo, esse acorde aqui, ó, que apareceu aqui na tela agora. Que acorde que é esse? Assim, é muito simples de você saber que acorde que é esse, a partir do momento que você já entende como se forma um acorde e quando você sabe escala cromática. Então, vamos lá. A gente tem um Dó. Então, Dó é a tônica. A gente tem o Mi. O Mi é a terça. Então, isso aqui é um Dó maior. Se fosse menor, seria um Mi bemol, né? Eu tenho um Fá aqui. Esse Fá aqui está aqui, na mesma oitava. Veja que ele está um do lado do outro aqui. Então, isso aqui é uma quarta, não é a 11ª. A 11ª seria aqui na frente, na outra oitava. Tá? Se você estudou bem escala cromática, isso para você deve estar mais tranquilo de entender. Então, esse Fá aqui é a quarta. Esse daqui, ó, não é a 11ª. A 11ª é se ele estivesse lá na outra oitava. Se fosse aqui. Como ele está aqui, ele é a quarta. Então, isso aqui, por enquanto, é um Dó maior, porque é a terça maior, com quarta. Aí o Sol é a quinta, então a quinta faz parte do acorde Dó maior. E depois eu tenho um Lá, que é a sexta. E depois eu tenho um Si, que é a sétima maior. Que acorde que é esse aqui? É isso aqui, ó. É um Dó com sétima maior, com quarta e com sexta. É assim que se escreve. Tá? A sétima sempre vem fora do parêntese e dentro do parêntese vem o resto. A sétima sempre vem fora do parêntese por uma coisa que eu vou explicar lá na frente, numa próxima aula, na aula de campo harmônico, eu vou explicar isso, mas é porque a sétima também ela pode ser considerada como uma nota básica do acorde, assim como a tônica, a terça e a quinta. Bom, mas guarda essa informação aí, eu vou explicá-la com mais detalhe lá na frente. Então você sempre escreve a sétima fora do parêntese, como é a sétima maior, eu coloco o M aqui na frente, e depois dentro aqui você coloca os outros intervalos. Tranquilo? E a gente pode brincar com isso aqui agora e formar qualquer acorde, qualquer. Pensa num acorde aí, a gente pode formar. Deixa eu voltar aqui e apagar. Eu estou sempre aqui falando do acorde Dó, porque a escala cromática que a gente tem é a de Dó, mas funcionaria para qualquer outro acorde. Vamos pensar num acorde, por exemplo, Dó menor com sexta e com 13ª aumentada. Então, vamos lá, Dó menor. Então é a tônica, Dó. A terça menor, aqui no caso, Mi bemol. A quinta, opa, epa, volta. De novo, Dó, Mi bemol, a quinta do acorde. Então isso aqui é um Dó menor, Dó, Mi bemol e Sol. É o acorde Dó menor, natural, sem nada. Aí eu falei que a gente ia colocar a sexta e a 13ª aumentada. Isso aqui, ó, lá na frente. Esse acorde é bonito ou é feio? Aí eu não sei, aí depende do gosto de cada um, tá? Eu vou dizer para você que o som dele vai ficar estranho no primeiro momento. Por quê? Porque eu tenho a nota Lá e a nota Lá sustenido. São notas que são muito próximas. Apesar dela estar uma oitava na frente da outra, elas estão distantes, né, uma da outra, são notas que são quase iguais, quase com a mesma sonoridade. Eu vou tocar isso aqui no violão, só para você ver, ó. Vou tocar aqui, ó. Vamos ver se vai dar para tocar todas as notas, ó. Dó, Mi bemol, Sol, Lá. E aí eu teria um Lá sustenido lá na frente. Esse acorde não dá para tocar aqui no violão, né, com essa formação aqui. Deixa eu ver se dá para fazer outro aqui. Não, vamos ver. Dó, esse aqui, Dó. Esse aqui é o Dó menor. Aí a sexta não dá para colocar. Tá vendo? O violão ele tem limitações porque você tem as notas espalhadas na vertical e na horizontal. E os seus dedos, você só tem 4 dedos para fazer os acordes. No piano é um pouquinho mais fácil. Vamos lá pro piano então. Então eu tenho Dó, Mi bemol, Sol, Lá. E aí eu teria que colocar aqui, ó, um Lá sustenido. Tá vendo que não fica bonito? Ó, essas duas notas, elas não ficam muito bonitas. Mas esse acorde existe. Se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui é um acorde. Isso aqui é um acorde também. É um acorde maluco, mas é um acorde. Qualquer combinação de duas ou mais notas é um acorde, lembre-se disso. Se é bonito ou é feio, aí é outros 500. Se encaixa com a música ou não, é outros 500. A gente tem, lá no livro, eu deixo lá no livro e na aula que vai estar no blog também, vai ter lá uma lista com os acordes mais usados, os principais acordes que a gente vê na maioria das músicas, os acordes normais e os dissonantes também. Então é importante você saber que acordes que são mais usados, mas você precisa saber como que formam esses acordes. E eles se formam assim, é de forma muito simples. As pessoas acham que isso aqui é um negócio impossível de aprender. Não, não é. É só você saber a regra de formação, saber a escala cromática e formar os acordes.
Eu coloquei aqui mais um acorde, que é uma menção honrosa que eu disse, né? Que como se fosse uma menção honrosa, que é o acorde invertido. O que é o acorde invertido? Ele não é um acorde diferente. Ele é só um acorde cuja sequência das notas mudou. Como assim? O acorde normal é sempre a tônica, a terça, a quinta e o que mais vier. Sétima, nona, quarta, sexta, sei lá. É a tônica, terça e quinta e o resto. Você, às vezes, você troca a ordem das notas sei lá, por motivos que variam bastante. Às vezes fica mais bonito, às vezes você precisa dar ênfase em uma nota específica ou algo do tipo. Então você inverte o acorde, mas sem trocar as notas. Então, por exemplo, ó, se eu fizesse isso aqui, ó, Mi, Sol e Dó, isso aqui pode ser duas coisas. Pode ser um acorde Mi menor com alguma coisa, que eu não vou nem falar aqui agora. Depois você vai lá na escala cromática lá e veja, né, o que o Dó é do Mi, da escala cromática de Mi. Ele é um acorde, vai formar um acorde. Ou eu poderia chamar isso aqui de Dó maior com baixo em Mi. Por quê? Essas três notas, Mi, Sol e Dó, elas na verdade, se eu colocasse o Dó aqui na frente, seria um acorde Dó maior com a nota Dó repetida. Não tem problema você repetir as notas. Você pode repetir as notas da tríade, que são essas três notas, quantas vezes você quiser. Você pode fazer Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. Enquanto seus dedos alcançarem, você pode ir fazendo. Vai continuar sendo um acorde Dó maior, como eu falei agora há pouco, explicando sobre o violão, né? E se você inverter a sequência das notas, continua sendo um Dó maior. Só que agora ele está invertido. Ó. Vou tocar isso aqui. Ó. Isso aqui é o Dó maior normal. Ó. Repetir a nota Dó. E agora eu vou colocar o Mi na primeira nota. Ó. Ainda é o mesmo acorde, olha só. Veja o som. O que mudou? Mudou que agora eu tenho uma ordem diferente das notas e o destaque ficou na nota mais aguda. A nota mais aguda... Opa! A nota mais aguda, normalmente ela aparece um pouco mais, ó. Então, quando você quer dar um destaque, às vezes, na nota mais aguda, ou às vezes na nota mais grave também, né? A gente fala muito assim, Dó com baixo em Sol, Dó com baixo em Mi. Na verdade pega o acorde normal, inverte as notas para que a primeira nota, a nota mais grave, seja a nota Sol, a nota Mi, enfim, a nota que a gente quiser. Então, isso aqui é um Dó maior, isso aqui, Dó maior com baixo em Mi. Então eu poderia fazer isso aqui ainda, ó. Sol, Dó e Mi. Isso aqui ainda é um Dó maior, só que com baixo no Sol. Ó, Dó maior, Dó maior, Dó maior. São todos Dó maior com inversões de nota. Isso é muito comum a gente fazer, às vezes por conveniência também, a gente, principalmente quando está tocando piano, às vezes é mais conveniente você inverter o acorde para sua mão ficar mais confortável. Não tem problema. Você só tem que ver se a sonoridade do acorde encaixa com a música. Se ela encaixar, tá tudo certo. Beleza? Então assim, ó, acorde basicamente é isso. Eu espero que você tenha entendido que não é tão difícil assim. Talvez a minha explicação não seja a melhor, mas a teoria é essa. Tônica, terça e quinta formam um acorde natural. Qualquer outra coisa que você colocar nesse acorde passa a ser uma dissonância. Se a terça for maior, o acorde é maior. Se a terça for menor, o acorde é menor. Aí basta você conhecer a escala cromática de cada tonalidade e você forma qualquer acorde do universo. Então, a partir de agora, você pode pegar qualquer cifra, qualquer uma do universo e você vai conseguir tocar. A questão da a digitação, né, que a gente fala, né, a parte da destreza manual ali, para você formar esse acorde, no começo é um pouco ruim, porque você não está acostumado. Mas com o tempo, você vai aprendendo e vai ficando mais fácil você formar esses acordes. É questão de treino. Mas o importante é que você saiba como se forma esse acorde para você formar ele da forma como for melhor para você. Os acordes dissonantes podem ser invertidos também. Não tem nenhuma regra que você não pode inverter o acorde A ou o acorde B. Não tem isso. O interessante é que a sonoridade fique boa. Se você inverter o acorde e a sonoridade está boa, está tudo certo. No violão a gente faz muito isso justamente por causa da questão dos dedos. A gente só tem 4 dedos para fazer o acorde. Então, às vezes, a gente tem algumas limitações. A gente tem que, às vezes, suprimir algumas notas. Isso também é comum. Às vezes, você tira uma ou outra nota do acorde para ser possível você executar esse acorde. Eu falo mais sobre isso no livro. Não vou falar muito aqui, porque isso seria um assunto muito extenso. Mas lá no livro tem falando sobre supressão, né, de notas, como você pode suprimir algumas notas sem perder a sonoridade do acorde. Isso é comum,
principalmente para o violão, mas no piano, nos outros instrumentos, normalmente não é necessário. Você também pode suprimir, tem alguns casos que é importante suprimir algumas notas, mas o acorde, de forma geral, ele continua sendo o mesmo. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, que tenha sido útil para vocês. Por favor, se tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato comigo. O meu e-mail está lá no blog, é luciano@programaaprendiz.com.br. Eu respondo todos os e-mails. Sempre que eu receber e-mail, eu respondo rápido, na medida do possível. Tá bom? O importante é você não ficar com dúvida. E treine bastante. Agora sim, é o momento de treinar. Para a maioria das pessoas, essa aula de acorde pode ser a última. Tem gente que não quer aprender mais do que isso. Tem gente que faz aula comigo só para aprender isso. Aprende isso e está tudo certo. Eu espero que você queira aprender um pouco mais. Porque agora que você sabe como forma acorde, você vai saber formar campos harmônicos. E os campos harmônicos vão te permitir tocar sem cifra. Então, se você quiser evoluir um pouquinho mais, continue acompanhando o curso. Mas essa aula de acordes é extremamente importante. Eu espero que você tenha aprendido. Qualquer coisa, entre em contato. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.